E vamos lá continuar falando sobre as 50 lições que eu aprendi em Gênesis. Hoje veremos a 20ª lição. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão se mudou e foi morar em Gerar, que ficava localizado onde hoje nós conhecemos como faixa de Gaza. Parece que Abraão ficava apavorado cada vez que tinha que se relacionar com um poder político mais forte do que o dele. Os seus vizinhos, que eram pagãos, não tinham uma boa reputação e isso era motivo de tensão para ele a cada vez que ele precisava se movimentar. Abraão conhecia muito bem a luxúria dos reis ali da região, que era conhecida justamente pela variedade de mulheres que haviam nos seus haréns. E lá em Gerar, mais uma vez, com medo de ser morto, ele cometeu o mesmo erro que tinha cometido no Egito, dizendo a todos que Sara era sua irmã. Uma meia-verdade que nós já falamos sobre isso na 12ª lição. Essas falhas de Abraão nos ensinam que os servos do Senhor pecam sim. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas e isso inclui o povo de Deus. E essas falhas não foram registradas para nos incentivar a pecar, mas sim para nos servir de advertência contra o pecado. E uma observação importante aqui é que o fato de uma pessoa ser idosa não faz com que ela seja santificada automaticamente. Se nós não nos rendermos ao Espírito de Deus, continuaremos repetindo na velhice os mesmos padrões pecaminosos da nossa juventude. Continuando a história, diante da meia-verdade de Abraão, o rei Abimeleque mandou trazer Sara para o seu harém para ser uma das suas esposas, porque ela era de fato uma mulher muito bela, apesar dos seus 90 anos de idade. Naquele tempo, ter muitas esposas significava, por um lado, o poder e a riqueza de um rei, e por outro lado, fortalecia os laços diplomáticos com outros reis e com pessoas poderosas através de casamentos políticos. E a riqueza e a influência de Abraão rapidamente foram conhecidas pelo povo dali da região. Talvez seja por isso que o rei Abimeleque queria se casar com Sara, para estabelecer relações diplomáticas com Abraão, que era também um homem poderoso. Não tanto quanto ele, mas era. Acontece que Deus interveio na questão, e ainda bem. Mas só que ele não falou com Abraão. Deus falou com o rei Abimeleque em um sonho. Mas será que Abimeleque sabia quem era Deus? A palavra hebraica usada aqui é Adonai, né? Quando fala que o Senhor falou com ele, a palavra é Adonai. Adonai significa Senhor. Então Abimeleque estava bem ciente de que estava falando com um Deus, mas ele não sabia qual era. Ele só tinha certeza de uma coisa: esse Deus era o protetor de Abraão. Queridos, quando Deus quer cumprir os seus propósitos, ele simplesmente faz acontecer. Ele é Deus e ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, incluindo os seres humanos. Não importa se esse ser humano é um cristão, um adepto de um falso Deus ou até mesmo um ateu. Deus contou a verdade para o rei e lhe mostrou o perigo que ele estava correndo por tomar Sara como sua esposa. E caso ele insistisse, ele e toda a sua família seriam mortos. Ora, isso é uma coisa assustadora de se ouvir de Deus, mesmo sendo um sonho. Abimeleque, então, alegou diante de Deus que era inocente, e ele tinha razão. Por isso, Deus o livrou de pecar e morrer com toda a sua família, mas lhe deu uma ordem. Ele tinha que devolver Sara para Abraão e pedir para Abraão interceder pela vida dele para que a sua vida fosse poupada. Ou Abimeleque faria isso, ou receberia um castigo severo. E é interessante como tão prontamente o rei aceitou a instrução de um Deus que ele nem conhecia. Então ele chamou Abraão, o confrontou e o repreendeu. E o curioso é que, ao contrário do que aconteceu no Egito, Abimeleque não expulsou Abraão do seu país. Em vez disso, ele simplesmente acrescentou mais riquezas a Abraão e pediu que ele ficasse. E ao final do capítulo, nós lemos que Abraão orou e Deus restaurou Abimeleque e sua família, porque por algum tempo, que não é especificado, nenhuma das esposas e nem as concubinas de Abimeleque gerou filhos para ele.
Deus havia deixado todas elas estéreis naquele período. Por isso, nós entendemos que essa história que nós lemos em apenas 18 versículos aconteceu ao longo de vários meses. Enfim, nós vemos aqui a importância de tratarmos dos nossos pecados com humildade e com honestidade, confessando cada um deles a Deus com um coração arrependido. Depois, devemos deixá-los para trás e nos apropriarmos das promessas divinas de perdão. Felizmente, essa história teve um final feliz, graças à intervenção divina. Abraão e Sara tiveram uma oportunidade de começar de novo. E você e eu podemos recomeçar também. Amém.